Boa noite a todos. Iniciamos mais uma quarta-feira no CRP, hoje contando com a participação do Edelcio Marques dos Reis, que é administrador de empresas, especialista em planejamento e gerenciamento estratégico pela PUC, também tem especialização em emergências ambientais, também pela PUC, é servidor público municipal, foi gerente de coleta até 1998, de 98 a 2010 diretor do Departamento de Produção Vegetal e de fevereiro de 2011 até o momento é diretor do Departamento de Limpeza Pública da Secretaria Municipal do Meio Ambiente. O tema de hoje é o lixo nosso de cada dia, né? E o Edelcio vai contar para a gente como que é, enfim, a gestão da questão do lixo em Curitiba. E depois a gente abre aí para debate, para perguntas, tanto presenciais quanto online. Quem está nos acompanhando pela internet, é só mandar perguntas, questionamentos, contribuições para eventos@crppr.org.br. Agradeço a presença de Edelcio e passo a palavra, então, para a sua exposição de hoje. Obrigada. Obrigado. Bom, boa noite a todas e a todos. Obrigado pela oportunidade de estar aqui para falar um pouco como é que nós gerimos a questão dos resíduos sólidos domiciliares no município de Curitiba. Num primeiro momento, o tema era reciclagem, né? Mas eu acho que nós vamos pegar a questão da gestão do resíduo como um todo, desde o sistema de coleta, destinação final, limpeza, para que nós saibamos, então, né, qual é essa estrutura que o município tem, né, que nos garante uma cidade limpa e ecologicamente correta. Então, plano de gestão integrada de resíduos sólidos no município de Curitiba, eu vou começar comparando um pouquinho a produção de lixo no Brasil, né, e depois vou comparar um pouquinho essa produção com Curitiba. Então tá lá, panorama dos resíduos sólidos no Brasil. Essa é uma pesquisa da ABELP, Associação Brasileira das Empresas de Limpeza Pública. Todo ano eles emitem um caderno. Então nós temos lá, em 2008 o Brasil gerou quase 53 mil toneladas de resíduo no ano. Em 2009, 57 mil, tivemos um incremento de 7,7% na produção de lixo. Em 2010, 60 mil, quase 61 mil toneladas, mais um incremento de 6,8%. Então a gente percebe que a taxa de produção de lixo ela cresce anualmente, enquanto o Brasil cresce aí uma taxa hoje de 3%, 4%, a produção de lixo cresce o dobro, né? A geração per capita, então, no Brasil em 2009 era 359 quilogramas por habitante ano, e em 2010 isso aumentou também para 378. Tivemos um acréscimo aqui de 5,3%. Então, o que mostra aqui? É que, na verdade, também o Brasil está aprimorando o seu sistema de limpeza. Que as coletas ou a estrutura de limpeza está se ampliando, né? Então, a geração per capita cresceu 5,3%, mas a coleta aumentou 7,7%, né? Então lá não era só produção, é produção e coleta. Então aquele lixo que estava jogado nos cantos está sendo recolhido. Então estamos melhorando nesse quesito. A coleta lá, então olha lá o que eu falei, ó. Em 2008 em relação a 2009 aumentou 8% a coleta. E em 2009 em relação a 2010 a coleta aumentou 7,7%. Então nós estamos melhorando no Brasil a questão da limpeza pública. Mas ainda temos muito a melhorar. Nós percebemos que 43% dos resíduos foram para locais inadequados, ou seja, foram parar em lixões a céu aberto ou foram parar em aterros controlados, que são áreas que não tem tratamento. O lixão a céu aberto, os responsáveis, ou melhor dizendo, os irresponsáveis chegam, jogam o lixo, viram as costas e vão embora. Não importa se está agredindo o meio ambiente, se aquele material vai degradar, vai gerar chorume, vai percolar, vai penetrar no solo e infiltrar no lençol freático, né? E o aterro controlado, aí esse já tem um certo controle, mas não tem captação e tratamento do percolado. Não tem cobertura do material, né?
enquanto que o destinado adequadamente, aí sim, então esse vai para aterros sanitários, né? Onde nós vamos ver no final da apresentação como é que funciona, ou como é que deveria funcionar um aterro sanitário bem operado. Em 2010, podemos ver ali, ó, baixou um pouquinho, né? Era 43,2 em 2009, em 2010 o destino inadequado baixou para 42 e aumentou o adequado aqui em 57. O governo federal, através da Política Nacional de Resíduos Sólidos, que está ainda em discussão, está se complementando a discussão dessa política, que está para ser implantada em meados desse ano, tem toda a intenção e vai envidar esforços para que os lixões no Brasil se encerrem até 2014. Né? Então, esse é um grande passo que está se dando na questão da gestão dos resíduos, aonde a maioria das cidades, ou todas as cidades, vão ter que ter aterro sanitário. E os que não tiverem vão ter que trabalhar em consórcio, né? Principalmente aquelas cidades bem próximas. Curitiba hoje já tem um consórcio, onde 20 municípios da região metropolitana participam desse consórcio e destinam os resíduos para um único aterro. Né? Então isso barateia o custo final da operação. Bom, então ali, né, aqueles gráficos que nós apresentamos, vai para aterro sanitário hoje, então, 2010, 57% dos resíduos gerados no Brasil, para aterro controlado, 24%, e para lixões ainda, 18%. Temos que acabar com os lixões, né? Ou transformá-lo em aterro controlado, e os aterros controlados transformá-lo em aterro sanitário, ou passar direto para o lixão para aterro sanitário. E aí todos os prefeitos, todos os seus gestores, o Estado e a Federação vai ter que envidar esforços para isso. Bom, falando um pouquinho de coleta seletiva, né? O que existe hoje no Brasil em nível de coleta seletiva? É um dado bastante interessante esse daqui, ó. Nós temos que no Brasil 57% dos 5.300 municípios, né, tem esforços de coleta seletiva. Ou seja, existe alguma iniciativa, algumas na mesma situação que Curitiba, fazendo coleta porta a porta em todos os domicílios, outras com algumas experiências através de catadores, ou através de um bairro, ou numa micro-região da cidade, mas é um dado bastante interessante, né? A gente percebe que o esforço no Brasil está grande para a gente trabalhar a questão da reciclagem. Bom, o que esses números querem dizer para nós? Eles querem dizer o seguinte, que enquanto há um incremento de 7% no volume de resíduos gerado no Brasil, né, de 2009 para 2010, a população cresceu apenas 1%. Né? Então isso reflete o momento econômico, isso também reflete que nós ainda não estamos preparados para escolher um produto que gere menos resíduos. Né? Então a gente não está pensando ainda como na questão da não geração, da redução, da reciclagem, da reutilização. Né? Então isso é o que esses números estão nos dizendo, que nós ainda precisamos melhorar no critério da escolha dos produtos. Que os nossos fabricantes também mudem seu conceito de produção. Né? Que eles produzam produtos que tenham vida útil mais longa, que não seja tudo tão descartável, né? Como era no passado, como era 20 anos atrás, como era 10 anos atrás. A gente comprava uma geladeira e ela durava 20, 30, 40, 50 anos. Hoje, se ela durar 5 anos, nós temos que erguer a mão para o céu. Né? Não só a geladeira, mas a maioria dos produtos. Né? Bom, deficiência na coleta, como nós vimos lá ainda, o Brasil apresenta um quadro de ineficiente na coleta, 11% dos resíduos não são coletados, a disposição final, como nós vimos, 42% ainda é inadequada, é destinado em lixões ou aterro controlado, 44% dos municípios ainda não tem coleta seletiva, e na limpeza pública no Brasil, cada habitante contribui com R$ 9,95 por mês. Bom, agora nós vamos falar então um pouquinho do Plano de Gestão Integrada dos Resíduos Sólidos no município de Curitiba. Curitiba, 318 anos, população atual 1.751.907 habitantes,
área em quilômetro quadrado, 435 quilômetros quadrados. Divisão administrativa, o município está dividido em 9 administrações regionais e essas administrações todas perfazem um total de 75 bairros. Comparando um pouquinho a produção, a população de Curitiba com a população do Brasil e a produção de lixo em Curitiba com a produção de lixo do Brasil, nós temos o seguinte. No Brasil, nós produzimos em 2000 125.281 toneladas dia de resíduo. Em Curitiba, 1.919 toneladas dia. Em 2010, o Brasil produziu 169 mil toneladas de resíduo dia e Curitiba 2.461. Aí, comparando um pouquinho aqui a população do Brasil e Curitiba, enquanto a população do Brasil cresceu 16,6%, a população de Curitiba cresceu 10,36% nessa década. E a produção de lixo no Brasil praticamente 35% e em Curitiba 28,18%. Né? Curitiba, ela tem o seu plano de gestão integrada de resíduos desde 2010. O governo federal vai lançar agora, na metade do ano, a política nacional, obrigando que os municípios tenham o seu plano de gerenciamento ou de gestão integrada. Curitiba já o tem desde 2010. Né? Nós o concebemos através, em conformidade com a Lei 11.445, que é da Política Nacional de Saneamento, e a Lei 12.305, que estabelece a Política Nacional de Resíduos sólidos. O plano nosso foi desenvolvido para um horizonte de 10 anos, com a sua primeira revisão agora para 2013. E aqui tem uma série de legislação que eu não vou entrar especificamente nelas, né, porque falar de lei aqui, tá? Mas o nosso plano, ele obedeceu todas essas leis, né? Então ele tem ali uma estrutura, um arcabouço legal que o sustenta bastante significativo. Aqui só um cronograma, um organograma, melhor dizendo, do Departamento de Limpeza Pública, né? Ele é constituído da diretoria, uma assistência e 2 gerências aqui. Né, gerência de coleta e gerência de destinação final. E aqui nós temos várias caixinhas, onde cada uma ali vai cuidar de um serviço em especial. Né, e aí a gente vai ver esse serviço para frente. Bom, um dos serviços que nós temos, coleta domiciliar. Esse é um serviço, como a grande maioria, é um serviço terceirizado. Nosso contrato foi feito por 5 anos e ele teve início em maio de 2011. Na própria lateral do caminhão, aqui está meio escuro, mas nós usamos a lateral desses caminhões. Vocês já devem ter reparado na rua, que ele serve para fazer uma campanha permanente. Né? Eu não jogo lixo na rua, eu reciclo meu lixo, eu embalo material pérfuro cortante, muito importante isso. Né? Às vezes quebra um vidro, ou a pessoa coloca um material lá que corta, que pode causar algum dano ao coletor, à equipe, e aí elas colocam dentro da sacolinha plástica. E o coletor, quando ele está desenvolvendo o seu trabalho, ele tem pressa, ele tem um setor para cumprir, ele tem uma quantidade de lixo. Quando ele bate a mão, aí já dá aquela fisgada e aí já aconteceu o acidente. Então, muito importante que o material pérfuro cortante seja embalado em jornal, seja colocado dentro de uma caixinha de papelão e aí sim colocado para coleta, para que ele não possa trazer danos aos nossos trabalhadores. Né? Como é que é estruturado o plano de coleta, então, do município de Curitiba? Curitiba está dividida assim. Nós temos aqui 167 setores de coleta, sendo 84 diurno e 83 noturno. Então, cada caixinha dessa daqui, ó, é um setor de coleta, dimensionado ou para 15 toneladas ou dimensionado para 9 toneladas, de acordo com os caminhões, com a capacidade dos caminhões. Nós temos caminhões compactadores, trucados, que vão levar até 15 toneladas, e o toco, como a gente chama, vai levar ali até 6, 7 toneladas. Então a gente dimensiona aí na segunda e terça-feira, que são os dias mais pesados de lixo, para 2 viagens. Então ele vai chegar a levar aí 8 mais 8, 16 toneladas. E daí para os dias da semana ele baixa aí para uma viagem e meia, em média. Tá? Temos lá então, total coletado em 2011, 471 mil toneladas de lixo. E a nossa produção per capita ano. Então cada curitibano hoje está gerando 424,57 kg e por dia nós geramos 1,4 kg de resíduo. Né? É bastante significativo. Então,
Aí vale aquela reflexão. Como eu posso fazer, ou o que eu posso fazer para não gerar lixo ou para reduzir a quantidade de lixo que eu gero, né? Aqui um gráfico demonstrativo da coleta domiciliar desde 2000 aqui, né, com 350 toneladas, chegando aqui em 2011 às 471 toneladas, né? E aí nós tivemos um incremento aqui, ó, 2011 em relação a 2000, de praticamente 29% de aumento na produção de lixo na cidade, né? Enquanto a população vai crescer aí 1% ao ano, ela vai crescer quase 10%, né? Nós vamos gerar aqui 3 vezes mais quantidade de resíduos. Outro serviço bastante presente na nossa cidade é a coleta seletiva, é o lixo que não é lixo. Também um serviço terceirizado, um contrato de 5 anos, iniciou também em maio de 2011. Esse programa foi implantado em 13 de outubro de 89. Né? Qual era o objetivo dele? Primeiro, incutir nas pessoas a cultura da separação, da reciclagem. Segundo, prolongar a vida útil do aterro sanitário. A gente sabe que as áreas nos espaços urbanos cada vez mais caras, cada vez mais exíguas, e ninguém quer aterro sanitário do lado da sua casa, né? Você pode instalar um aterro hoje, lá não tem ninguém, você instala daqui 10 anos, 15 anos, alguém loteia, alguém constrói as casas, e aí quem paga o pato, melhor dizendo, somos nós, né, gestores da limpeza pública, que vamos ter que tirar o aterro de lá, porque a população vai se organizar, vai pressionar, né? Então o que a gente tem que fazer? Reduzir ao máximo a quantidade e talvez encontrar novas tecnologias para que a gente não precise mais estar dispondo o resíduo em aterro sanitário. Nós vamos ver lá na frente que a gente tem buscado isso também. Bom, mas o lixo que não é lixo, então, ele iniciou em outubro de 89, de uma forma diferente, né? Enquanto nós tínhamos algumas pequenas experiências a nível de Brasil e a nível de mundo, trabalhando em algum bairro, em alguma comunidade, Curitiba ousou. E é por isso que hoje ela é referência. Não só aqui, no Paraná, no Brasil, mas ainda é referência mundial na questão da coleta seletiva. Por quê? No mesmo molde da coleta domiciliar, nós estruturamos a coleta seletiva nos 75 bairros de Curitiba, passando em todas as ruas do município, né? Então hoje nós temos a coleta domiciliar passando 3 vezes na semana, no mínimo 3 vezes, porque no anel central ela passa de segunda a sábado, né? E temos o lixo que não é lixo passando de 1 a 3 vezes por semana em frente da nossa casa, né? Então, muitas vezes a gente vê que as pessoas ainda, uns separam bem, outros separam mais ou menos, e outros ainda não separam. Não justifica, né? Se nós temos esse serviço na porta de casa, lá fora, na Europa, o que as pessoas fazem? Ou o que os órgãos públicos fazem? Eles colocam um container na esquina e você tem que andar 200, 300, 500 metros para ir descartar o seu material. Nós vamos buscar o material na porta de casa, né? Então a gente tem trabalhado em cima disso para que as pessoas nos ajudem, se conscientize que realmente é importante reciclar. Esse material não vai para o aterro, ele volta para o ciclo produtivo, ele pode estar ajudando a associação de catadores, ele está gerando emprego, está gerando renda, a receita oferida com a venda é aplicada em assistência social pela Fundação de Ação Social de Curitiba, né? Então, ele é um programa que já tem aí 21 anos, né? Está muito consolidado no município, né? Mas a tendência é que a gente trabalhe no seu aprimoramento, como a gente vem trabalhando nos últimos anos. O índice nosso de reciclagem, então, de todo o lixo que nós geramos no município de Curitiba, 22,01% vai para a reciclagem. É um número bastante significativo, né? Esperamos chegar aí nos próximos anos a 30%, né? Temos que dar mais esforço ainda, mais campanhas virão, com certeza virão mais campanhas. Estamos estudando novas formas, novas alternativas para a coleta desse material. Nós vamos ver um pouco à frente a questão do ecocidadão, onde a gente está buscando parceria com a comunidade do entorno do ecocidadão para que eles doem esse material para o ecocidadão, que são cooperativas de catadores, né, que a gente está formando, está fortalecendo.
tá? E aí nós vamos conseguir melhorar ainda mais esse índice. Aqui um gráfico, né? Acompanhando a evolução do lixo que não é lixo, né? Da coleta seletiva porta a porta. Tivemos aqui em 2011 24 mil toneladas de resíduo. Aqui, um outro programinha, que é o programa Câmbio Verde. O que é o programa Câmbio Verde? Lá em 89 também, quando nós lançamos o programa Lixo que não é lixo, nós havíamos lançado em janeiro de 89 um programa chamado Compra do Lixo. Por que esse programa Compra do Lixo? Nós tínhamos áreas da cidade, aquelas áreas de invasões, né, as comunidades, que nós não conseguíamos acessar com a coleta convencional. Não tinha espaço, não tinha como os caminhões da coleta entrar. Então nós fizemos um acordo com aquela comunidade lá atrás. Elas traziam esse lixo para dentro de uma caçamba estacionária, nós levávamos esse lixo para o aterro sanitário e em troca disso, naquela época nós trocávamos por um vale transporte. Então se fosse hoje, nós estaríamos pagando para cada saco de lixo de 20 quilos, né, R$ 2,65. Tá? Mas com o tempo, essas comunidades foram sendo urbanizadas, né, mas isso era um incentivo, né, para que aquela comunidade limpasse. Com isso, o que acontecia? Nós não tínhamos o problema do rato, nós não tínhamos o problema da barata, e nós tínhamos aquele ambiente limpo. Né? Com a urbanização desses espaços, nós deixamos de comprar esse lixo através do Vale Transporte. Em 91, houve uma super safra de produto hortigranjeiro. E aí nós víamos, de um lado, uma população passando necessidade, do outro, o pequeno produtor que levanta, trabalha de sol a sol, aí vem a chuva em excesso, ou não chove, e ele vai ao banco, toma empréstimo, né? E aí quando ele produz, deu uma super safra, aí não tinha preço de mercado. Aí nós vimos na televisão aquela cena que os produtores passavam com os tratores, né, soterrando a cenoura, a batata e o repolho. Aí naquela hora deu um estalo, né, dos nossos administradores da época, fala, poxa, mas para lá, vamos linkar isso, vamos fazer uma ponte entre a comunidade ou a população menos abastada e aquele pequeno produtor que está precisando de auxílio. Aí naquele momento nós trocamos o Vale Transporte por produto hortigranjeiro. Então nós chamamos a FEPAR, foi formada a FEPAR, Federação Paranaense dos Pequenos Produtores Rurais, né? Os produtores levavam esse material para dentro de um box, dentro da Ceasa, nós, município, comprávamos aquele produto e íamos levar para aquela comunidade que estava recolhendo o lixo, que nós não tínhamos condição. Bom, o tempo passou, essas comunidades foram urbanizadas, hoje não existe mais o programa Compra do Lixo. Por quê? Tem o caminhão da coleta domiciliar lá dentro. Mas temos o programa Câmbio Verde, porque daí nós trocamos. Então, não tem compra do lixo, vamos incentivar aquela comunidade carente a trazer o lixo na lixo, a separar o material. E aí a gente entrega para eles, então, o produto hortigranjeiro. Então, hoje, a cada 4 quilos de lixo que eles trazem, de lixo não é lixo, papel, vidro, plástico, metais, enfim, nós entregamos 1 quilo de produto hortigranjeiro. Então, esse é um programa fantástico, tem um alcance social fantástico. Então, ele amarra, né, todas as pontas. Ele amarra lá, ele garante ao pequeno produtor que ele possa produzir com tranquilidade, que o município vai consumir e vai alimentar melhor nossas famílias carentes. Tá? Então, eu acho esse programa um dos melhores que nós temos. Hoje nós temos 95 pontos de trocas, então, na cidade, atendemos 7.500 pessoas. Em 2011, entregamos 2.000 e praticamente 2.800 toneladas, pegamos 2.800 toneladas de resíduos e entregamos 700 toneladas de produtos hortigranjeiros. Tá? E aqui o demonstrativo, então, né, da coleta desse programinha Câmbio Verde. Nós tivemos aqui, como demonstrou o outro gráfico também, uma queda ali em 2003, 2004, 2005, mas em 2006 ele reage e cai aqui de novo. Né? Isso às vezes tem muito a ver com o preço do produto, do material reciclável no mercado. Se o material reciclável tem um valor alto, né, ele faz as contas. Pô, é melhor eu vender lá no depósito e daí com aquela venda eu compro 1,5 kg de produto, ou não. Ou é melhor eu pegar o produto que a prefeitura me traz. Então eles têm essa opção. E aí o que regula isso é o preço do material naquela época. Né? As pessoas sabem fazer conta muito bem.
E aqui um demonstrativo, né? Coleta seletiva, lixo que não é lixo, mais câmbio verde. Então nós tivemos um aumento de 2000 a 2010 de 66% do total coletado. De 2007 a 2011, não, 2005 a 2011, os últimos 7 anos, aí 2004, 2005, nós tivemos um aumento de quase 200% do aumento na coleta seletiva no município de Curitiba. Bom, para onde nós mandamos todo esse material coletado? Então, todo esse lixo que não é lixo. Nós temos 3 fontes de destinação desse material. Primeiro, mandamos para depósitos parceiros, são pequenos depósitos de reciclagem. Segundo, para os ecocidadãos. E terceiro, aqui, para a nossa usina de valorização de resíduos. Né? Como é que funciona isso? Então, tá lá. Enquanto, em alguns municípios, eles pedem para que a população separe o vidro e coloque numa caixinha, o papel e coloca em outra, o plástico e coloca em outra, e os metais numa outra de outra cor, nós entendemos que isso é um desgaste muito grande para a comunidade, é exigir demais. Por que deu certo e tem dado certo o nosso programa? Nós temos 2 coletas, né? É a coleta do reciclado e a coleta do orgânico. A coleta do seco com a coleta do molhado. O lixo orgânico apresenta para a coleta domiciliar e o lixo que não é lixo todo misturado, né? Para a coleta reciclada. E aí aqui sim, né? Então aqui nós temos o fosso de recepção da esteira, né? Aqui cai todo esse material que a gente separa e aqui, ao longo dessa esteira, os colaboradores então vão separando esse material. Separa plástico em 10 categorias, o papel em mais 15, os metais, né, em todas as categorias que aparecerem, para quê? Para agregar valor. E aí cada material é destinado para uma indústria, né? Então o PET branco vai para a indústria A para fazer o produto X. O PET verde vai para a indústria B para fazer o produto Y. Né? Então, por isso que a gente chama de unidade de valorização de resíduos. Então, na verdade, o município, ele não faz, nós não reciclamos. Né? Nós somos valorizadores, nós transformamos lixo em matéria-prima para a indústria da transformação. Então, é isso que nós fazemos. Né? Nós induzimos a reciclagem. Né? Quem vai reciclar propriamente dito? Então aqui os vários tambores, as bombonas aqui, essas bolsas plásticas, e as pessoas aqui, cada uma tem uma função. Né? Cada pessoa aqui vai coletar 1 ou 2 tipos de material. E a venda desse material, então, é destinada à ação social. Aqui só para a gente ter uma noção, né? Então aqui é o pátio de recepção desse material. Os caminhões chegam, descarregam aqui, uma pá carregadeira empurra esse material então vem para esses fossos, né, que alimenta as esteiras, e aí os nossos colaboradores vão fazer a separação, vão enfardar, e aí esse material então vai ser comercializado. Bom, projeto Ecocidadão. Esse é um projeto bastante interessante. Nós temos hoje em Curitiba 12 parques de recepção, estamos prevendo mais 12 até 2013. O que é esse Ecocidadão? Quando nós começamos o lixo não é lixo, nós detectamos alguma situação assim, né? Concentração de catadores e depósito em área de subhabitação ou próximo a Fundivale, a maioria dos depósitos que estavam operando com lixo não é lixo irregulares, uso da moradia como depósito ou casa-depósito, dependência de depósito para fornecer o carrinho, ou seja, o trabalhador quase como um trabalho escravo, né? Eu, dono do depósito, cedo o carrinho, ele vai trabalhar, e aí eu vou cobrar o aluguel do carrinho e vou cobrar pela moradia dele no meu depósito, em condições de subhabitação, né? Muitas vezes com droga, muitas vezes com trabalho de crianças, né? Então o município, vendo isso, falou, pô, para lá, nós temos que dar um jeito de tirarmos essa mão de obra desses depósitos. Então vamos pegar os catadores e vamos conversar, vamos trabalhar, vamos ver quais são suas necessidades e vamos fortalecer essa classe através de cooperativas ou através de associação de catadores. Né? Então, olha aqui, ó, o que eu estava dizendo. Isso daqui é uma casa-depósito. Então, o dono do depósito alugava o carrinho e o barraquinho para o seu João para coletar material. Aí ele trabalha o dia inteiro, leva 135, 140 quilos de material, chega lá e recebe R$5 porque o resto ele está devendo porque ele mora no barraco do cidadão.
né? Então isso é uma exploração. Então é isso que o município tem feito, criando esses ex-cidadão. Por isso que nós estamos com mais 12 para inaugurarmos agora até 2013, né? E aonde estão instalados esses ex-cidadão então? Então nós temos aqui, ó, cada pontinho desse é um do ex-cidadão tem. E aonde que eles foram instalados? Foram instalados justamente aonde nós temos concentração de catadores de papéis, né? Porque daí fica mais fácil de trabalhar, de abordar, né? E aí, também, nós estamos conversando aqui num raio de 2 km, 3 km, com todas as entidades existentes aqui, quer seja pública, quer seja privada. Para quê? Para que o órgão público ou o empresário doe o seu lixo que não é lixo para esse ex-cidadão, né? Então nós queremos que esse cidadão ele não vá à rua puxar carrinho, que ele receba um material lá dentro e que ele ganhe dinheiro valorizando esse material, né? Então é isso que nós estamos fazendo, um trabalho bastante forte, bastante significativo para mudar esse quadro, tá? Então o que nós estamos fazendo lá então? Então ex-cidadão, inclusão e fortalecimento da organização, né? O programa para implemento da reciclagem e inclusão socioambiental dos catadores. Em 99 nós cadastramos aproximadamente 3.000 coletores no município de Curitiba. Cada um puxa num carrinho desse aqui, por viagem, 135 kg de material. Então a missão do programa: fortalecer os catadores organizados em sistema de associação por meio de seu reconhecimento e inclusão na cadeia de reciclagem, disponibilizando infraestrutura. Então aquele barracão ele está equipado com esteira, com prensa, com mesa, né? Para que ele possa, ergonomicamente falando, perdão, né? Desenvolver as suas atividades laborais. Tá? Quais foram os componentes desse programa? Cadastro e mapeamento dos catadores, implantação de locais para o trabalho dessas pessoas, definição de regras para a coleta, né, seletiva, alternativa de recurso para a sustentabilidade da proposta e um programa de formação em associativismo, cooperativismo, informática, autogestão, interrelacionamento, etc. Quais as competências do município? O município age como um propulsor do processo, ele é responsável pelo programa, e aí ele acompanha, supervisiona, fiscaliza a execução do termo de parceria e de acordo com o plano de trabalho que é estabelecido, né? A associação de catadores promove a integração dos associados, operacionaliza o uso do barracão, incentiva a participação dos associados no programa de capacitação e faz parcerias para agregar valor e obter melhor preço do mercado para o seu material reciclável. Tá? Bom, e a entidade social? Como é que se dá o gerenciamento disso? O município fez um convênio com uma ONG, né? Então, quem administra esses ex-cidadão é uma ONG. Nós repassamos recurso, a ONG é que faz todo esse trabalho de acompanhamento, de preparação, de capacitação, de levantamento das necessidades daquelas famílias, né? E o município, ele é o gestor geral e o supervisor dessa atividade. Então a entidade social executa o serviço conforme o plano de trabalho, executa o objeto do termo de parceria, responsabiliza-se pela contratação e pagamento do pessoal, né? E aí existe ainda um comitê gestor, né? Formado pelo município, pessoas do município, pela associação dos catadores, pela ONG, né? Que vai avaliar constantemente se o programa está no caminho certo, se precisa de implementar melhorias. Tá? Então, esse comitê gestor é que acompanha mensalmente a execução do programa. E aí nós temos lá, né, Ministério Nacional da Cultura, Secretaria do Meio Ambiente, a Fundação de Ação Social, né, mais entidades de ação social e um representante de cada associação de catadores. Implantação dos parques, estão localizados próximo à área de concentração, aquilo que eu já falei. Temos 12 e para 2013 nós prevemos mais 12 parques. Temos ali um total de 1.260 pessoas envolvidas nesse programa. Geração de resíduo em Curitiba, 2.000... esse daqui nós já vimos lá atrás. Mas olha aqui, ó, a importância do catador. O catador retira das ruas de Curitiba
445 toneladas dia de material reciclável, né? Então, é uma força, é uma rede muito significativa, que tem uma força fantástica de trabalho, né? E eles que fomentam mesmo a reciclagem. Então aqui está o parque, né, as mesinhas, a prensa, as bombonas, aqui uma cidadã chegando com o seu carrinho lotado, né? E aqui o barracão, tá? Mais uma visão aqui, o fardo do material, um colaborador aqui separando, e aqui uma visão da fachada do Ecocidadão, né? Aqui as gaiolas, que funciona como baia de recepção, o material plástico separado e já prensado, pronto para ir para a indústria da reciclagem. Bom, o que nós fornecemos então para esse catador? Curso de informática, empreendedorismo, associativismo, cooperativismo, postura profissional e interrelacionamento. Fiquei sabendo ontem numa reunião que tem um projeto tramitando em Brasília, que o catador de papel vai poder se aposentar com 15 anos de atividade, né? Então, esse fortalecimento já está trazendo esse benefício também, né? Eles estão brigando aí para que com 15 anos de atividade ele possa estar se aposentando, né? Como é que vai se dar isso, não sei, mas uma pessoa da Associação Nacional dos Catadores me confessou isso ontem, né? Ou me confidenciou isso ontem, o que nos deixa felizes, né? São mais pessoas assistidas aí para frente que não vão estar desamparadas, né? Também é visto a questão das demandas sociais, né, desses catadores, realizar os encaminhamentos das demandas diagnosticadas nos parques, monitorar as demandas, tipos de demandas: alcoolismo, drogadição, falta de documento, encaminhamento de filhos catadores para a creche, escola, problema de interrelacionamento, enfim, né? É uma atividade bastante intensa, né? É um público bastante heterogêneo, né? Mas nossos profissionais estão lá na ponta, estão capacitados para levantar essas demandas e para poder atendê-las, na medida que elas vão ocorrendo, né? E aqui é a relação das unidades que a gente tem, né? Resultados: categoria de separação e classificação de uma média de 19. Olha o que aconteceu. Nós tínhamos 19 tipos de material, nós separamos os materiais em 19 tipos, ele pulou para 35 tipos de materiais. Então tudo aquilo que a gente separa em casa, que é em 4 grupos, ele se transforma em 35, né? Para que isso? Para agregar valor. Isso agrega valor, né? Média de 14 doadores de material reciclável por parque. Então aquilo que eu falei, que a gente fez aquela conversa com os empresários, com os órgãos, né, tanto público quanto privado no entorno, está surtindo efeito. Eles estão levando o material para o Ecocidadão. Formalizadas 6 associações de 2011 e 4 associações beneficiadas com recursos da Funasa. Software para formalização da Central Virtual de Comercialização, que é o Catafácil, né, que foi criado em Minas Gerais. Implantação de usina de PET em parceria com a Federação Brasileira dos Bancos. Formalização junto ao BNDES de proposta para implementar o programa Ecocidadão. Implantação de novos programas, que é aquela questão nós vamos implantar mais 12 até 2013. Os órgãos envolvidos com o Ecocidadão: Fundação de Ação Social, Meio Ambiente, Secretaria do Governo Municipal, a Procuradoria, Secretaria de Saúde, Educação, Urbanismo, Abastecimento, Comunicação Social e Fundação Cultural de Curitiba, né? Então veja, nós temos uma rede ali, né, entrelaçada para poder atender essa comunidade mais carente ou esses trabalhadores que vivem da coleta de reciclagem. Bom, um outro serviço que a gente presta, né, ao cidadão curitibano, que também é um serviço diferenciado, que poucos municípios no país prestam, é a coleta de resíduo vegetal em entulho, né? Então hoje a gente poda nosso jardim, ou faz uma pequena reforma em casa, gerou até meio metro cúbico de caliço ou terra, pode apresentar no passeio, ligar para um 156, que hoje em até uma semana nós estamos recolhendo, né? Então nós temos uma estrutura, é um serviço terceirizado, tem 2 empresas, nós dividimos a cidade norte-sul, né? E resíduo da construção civil, o município coleta até meio metro cúbico, tá? Para onde vai esse material? Principalmente o resíduo vegetal. Até uns 5 anos, menos, até uns 4 anos atrás, esse material também era enviado para aterro sanitário,
né? Hoje, esse material é transformado em biomassa. Nós temos empresas em Curitiba que recebem esse material, que trituram esse material e aí vende para as caldeiras ou para os fornos, né? Então esse material hoje ele funciona como fonte de energia. Então nós temos ali uma máquina, né, que está aqui, é um monte de resíduo vegetal e resto de madeira. Essa grua vai alimentar esse triturador, ele tem capacidade para triturar até 40 toneladas a hora. Aí esse material vira esse cavaco, que é a biomassa, né? E ele hoje, então ele vai ser fonte de energia para fornos e caldeiras, e hoje ele alcança um preço aí de 60 a 90 reais a tonelada. Então veja, o que era lixo há uns anos atrás, hoje tem um valor comercial bastante significativo. Então o mercado ele vai se ajustando. Conforme você tem produto para ofertar, né? O mercado ele vai se ajustando, ele vai se adequando, e o que é lixo hoje, amanhã se torna fonte de matéria, ou se torna matéria-prima, né? Bom, um outro serviço criado em 1998 é a coleta do lixo tóxico domiciliar, né? Nós percebíamos que muitas pilhas, toner, resto de tinta, óleo de cozinha ia parar no aterro sanitário, né? Principalmente se a gente pegar o chumbo, o cádmio, esse é um material que, se ele entrar no lençol freático, ele acaba indo para a água, o peixe se alimenta, se contamina, e a gente consome o peixe e ele tem efeito cumulativo, né? Ele vai acumulando, então ele vai acumulando na cadeia alimentar também, né? Então, o município, ele criou esse programa. Para quê? Para coletar pilhas, baterias, toner de impressão, embalagem, inseticida, tinta, remédio vencido, lâmpada fluorescente, até 10 unidades. Esse é um programa para os domicílios. Não é um programa para empresas, não é um programa para indústria, né? É para os domicílios. Às vezes, no caminhãozinho nosso está lá e chega um cidadão com 300, 400 lâmpadas. Ele é prestador de serviço, ele ganha para substituir, para fornecer, e aí quer que o município dê destinação correta nisso. Por isso que nós estabelecemos ali, então, né, um limite de até 10 unidades, porque para se tratar uma lâmpada fluorescente hoje, se não me falha a memória, todo o ciclo dela chega a custar R$ 4,50. Uma lâmpada, né, fluorescente, tá? Por isso que nós limitamos aqui. Outro material que a gente recolhe é o óleo de cozinha, que até pouco tempo atrás era jogado nos bueiros, era jogado no solo, né? Ou era simplesmente colocado para coleta domiciliar. Então basta, o que nós temos que fazer nós enquanto cidadãos, nós enquanto munícipes, né? Exercendo a nossa cidadania. Ir uma vez por mês num terminal de ônibus. Nós temos 24 terminais de ônibus, uma coleta por mês em cada terminal, e entregarmos lá a nossa pilha, a nossa bateria, o nosso toner, o nosso resto de tinta que usamos para pintar a casa, né? Uma placa de computador ou um televisor velho, pode levar, que a gente recolhe, então, nesse programa aqui no caminhão. E qual que é o horário de permanência dele? Das 7h30 às 15 horas. Ele está lá esperando vocês. Para isso, existe... antes de eu falar do calendário, então nós temos aqui a evolução da coleta, né? Então, se comparar o total geral, nós coletamos 61 mil toneladas já desse material, desde o início do programa. Não, isso daqui é só 2011, perdão. Nós coletamos aqui em dezembro de 2011, 2.000 empresa... Perdão, gente. Isso daqui é coleta de resíduo vegetal e entulho. Ele entrou aqui no meio, não era para ter entrado. Era do slide anterior, perdão. Falha operacional aqui. Falando do calendário do lixo não é lixo. Então, no site da prefeitura, né, nós temos esse calendário. Nós temos 24 pontos de coleta. Então, aquilo que eu falei, são os 24 terminais que aqui estão, né? E coletamos em 2011 45,22 toneladas de resíduo tóxico que deixaram de ir para o aterro sanitário, né? Qual que é a composição desse material? Inseticida 3%, tintas 28%, óleo de cozinha 26%, lâmpadas 23%, medicamentos vencidos nós também recolhemos, e
pilhas e baterias, né? Essa é a composição do lixo tóxico que é entregue, então, no nosso programa. Um outro serviço que a gente tem, que é bastante forte, bastante presente na cidade, é o serviço da varrição manual, né? Também serviço terceirizado, contratado por 5 anos, e ele é adotado no anel central e naquelas vias de maior circulação de pedestres, que é onde a gente ainda tem, infelizmente, o descarte, né, de papel de bala, de copinho, de palito de sorvete, enfim. Né? Nós ainda, bituca de cigarro, nós ainda fazemos o descarte de material em área pública. Né? Varrição mecanizada, também é um serviço terceirizado, contrato para 5 anos. E como é que é feito isso daqui? Esse serviço, então, ele é feito naquelas vias de grande fluxo de veículos, mas que não tem grande intensidade de pedestre. Então, são vias que não são tão sujas. E aí, essa máquina, ela tem um sistema aqui, pena que o slide aqui está meio escuro, mas ela tem um sistema de vassoura aqui, né, com fibras de aço aqui, e aí ela tem um sistema de sucção. Né? Então, a vassoura ela vai varrendo, né? Vai girando, vai varrendo e tem um sistema de sucção que joga esse resíduo para dentro do compartimento, então, né, desse equipamento. Esse material fica estocado aqui dentro, depois ele é descarregado e vai para o aterro sanitário. São percorridos aproximadamente 3.000 km por mês, né? 3.000 km por mês de ruas do Logradouro, e nós coletamos em média 182 toneladas de lixo dessas vias, então. Um outro serviço que o município dispõe para o cidadão é a raspagem de cartazes e lavagem de calçadões. Então nós temos, principalmente no centro da cidade, as pessoas vão para os bailes, vão para os botecos e daí saem e aí fazem pipi, né? Nos postes, atrás das bancas, nas paredes, e aí nós temos uma equipe então de madrugada para poder fazer a lavagem desses pontos. Né? Muitos também colam inadequadamente cartazes informativos de oferta de emprego e imobiliário urbano, né? Que não pode, aí isso o urbanismo faz uma notificação, mas nós vamos lá e retiramos esse material. Um outro serviço, você já deve ter trombado com esse pelotão aqui, ó, essa equipe de limpeza especial. Essa equipe faz um trabalho fantástico. Eu digo assim, que ela e aquela equipe é como se a gente na nossa casa fosse receber a pessoa mais importante da nossa vida. O que a gente faz? Um faxinão geral, né? A gente arrasta os móveis, limpa atrás, lustra, sabe? Passa perfume. Essa equipe de limpeza especial, ela faz a mesma coisa. Ela capina, ela roça, ela varre, ela coleta o lixo. Quando ela passa, por onde ela passa, é como se a gente tivesse mandado preparar o nosso jardim para receber a pessoa mais importante da nossa vida, né? Então, eu sou fã dessa equipe de limpeza especial. Um outro serviço que nós temos, limpeza de feiras livres, né? Quem não foi a uma feira livre e vê lá no final da feira, os feirantes vão embora e vê o que fica, né? Então, nós entramos para fazer a limpeza, inclusive com a lavagem dos espaços, né? Então, nós garantimos ali a limpeza, a tranquilidade para o morador do entorno, né? Que após a saída dos feirantes, o município vai lá e deixa as vias na mesma condição ou em melhores condições do que os feirantes encontraram. Um outro programinha, programa Olho d'Água, né, que é um programa de educação ambiental nas microbacias de Curitiba, tá? E o que ele visa? Sensibilizar as pessoas através de ação concreta, com o intuito de internalizar atitudes diferenciadas na comunidade em relação ao meio ambiente. Tá? Então, ou seja, não jogar lixo nos rios, né? E aí a gente vê por que nós criamos esse programa, né? Então tá aqui, ó. A gente vê ainda, embora os caminhões da coleta de resíduo vegetal entulho passe na frente da nossa residência, basta que nós liguemos para o 156 para fazer essa solicitação, né? Que a domiciliar passa na nossa rua no mínimo 3 vezes por semana, que o lixo que não é lixo passa de 1 a 3 vezes por semana, mas ainda assim tem gente que acha que deve jogar esse material no rio, né? Então, nós criamos uma equipe composta, né, por esses colaboradores. Aqui não tem os barquinhos, mas nós temos, se não falha a memória, 8 barcos. Eles entram lá com os barquinhos, pegam o lixo e traz para cá. E aí esse material é destinado para os aterros sanitários, né? Então nós temos hoje 3 equipes, também é um serviço terceirizado. Então, 2011, coletamos aqui 112 toneladas de... Não, aumentou em 112% o volume coletado de janeiro de 97 a
dezembro de 2011. Bom, também para a gestão integrada de resíduos foi criado o Consórcio Intermunicipal para a Gestão de Resíduos Sólidos, né? Ele é composto por 20 municípios, abrange uma população de 3.200.000 pessoas aproximadamente, uma área de 9.000, quase 9.200 km², onde nós geramos em 2011 780 mil toneladas de resíduo, né? Então Curitiba e região metropolitana. E para onde vai esse resíduo? Para 2 aterros sanitários privados. O município de Curitiba hoje não tem aterro sanitário. Nós selamos e encerramos o aterro da Caximba, e hoje nós temos o aterro da Estre, na Fazenda Rio Grande, e temos o aterro da Essences na SIC. A Essences é mais um aterro para resíduo industrial, mas comporta receber 100 toneladas dia de resíduo de característica doméstica, e o restante nós enviamos então para o aterro localizado no município de Fazenda Rio Grande. Bom, por que foi criado esse consórcio? Nós temos uma licitação, que está aguardando a decisão da Justiça, que é da implantação do CIPAR. O CIPAR é o Sistema Integrado de Processamento e Aproveitamento de Resíduos, né? Através da região, desse consórcio Curitiba e região metropolitana, o CIPAR, se implantado, e nós acreditamos que ele será implantado, né? Estamos dependendo da decisão da Justiça, todo lixo, menos aquele que já é coletado separado, lixo na lixo, ele não vai para essa planta, ele continua já indo direto para as unidades de valorização, mas todo aquele lixo doméstico que os caminhões da coleta convencional apanham, vai para o CIPAR. E aí lá dentro, ele tem uma estrutura muito grande, né? Onde cada resíduo vai seguir por um destino, por uma esteira, para ter tratamento e destinação final diferenciada. Então nós queremos o quê? Ainda chega plástico, ainda chega papel, ainda chega metal. Então o plástico vai seguir por uma esteira, o papel por outra, o metal por outra. O orgânico vai cair numa peneira e vai ser conduzido para a compostagem, né? Lá no final do processamento, nós vamos ter de 10 a 15% de rejeito, que é aquilo que não dá reutilização, que não dá reciclagem, que a gente não sabe o que fazer com ele hoje, né? Então apenas 10% ou 15% vai ainda para aterro sanitário, né? Mas 85% de tudo que está indo hoje vai ser reaproveitado. Vai ter nova destinação, vai ter novos encaminhamentos. Então, qual que é a diretriz do CIPAR? Máximo aproveitamento dos resíduos e a mínima dependência de aterro sanitário. Sistema composto por um conjunto de tecnologias capazes de promover o máximo aproveitamento dos resíduos. E aplicação de técnicas de compostagem ou biodigestão para a produção do composto orgânico. O CIPAR também vai produzir o CDR, que é o combustível derivado de resíduo para uso energético, né? Uso de aterro sanitário para apenas 15%. A licitação, como eu falei, ela está em julgamento, né? E o CIPAR ele foi dimensionado para processamento dos resíduos por um período de 20 anos. Então, se nós conseguirmos implantar agora esse sistema, Curitiba e região metropolitana vai estar bem tranquila quanto à gestão dos resíduos pelos próximos 20 anos. Então, é um projeto bastante ousado, bastante aguerrido, que a gente tem esperança de implantar, né? Esperamos que a Justiça decida o mais rápido possível, para que a gente possa dar um up aí na questão do gerenciamento de resíduo em Curitiba e região metropolitana. Bom, como é que é feita a destinação final, então, dos resíduos, né, em Curitiba? Resíduo domiciliar hoje vai para aterro sanitário, o resíduo do lixo público, né, varrição, limpeza especial, limpeza de rio, raspagem, tudo aquilo que a gente viu também vai para aterro sanitário. Os resíduos sólidos reciclados, eles vão para a unidade de valorização de resíduos, vai para os parques de recepção do ecocidadão e vai para depósitos cadastrados. O resíduo tóxico domiciliar, ele vai para a CTRI, Central de Tratamento de Resíduo Industrial. O resíduo vegetal, ele vai para a unidade de processamento, vira biomassa. E o que for inservível aqui, que for um pouco de terra, que for matéria, que for rejeito, que não dá para aproveitar, ele ainda vai para aterro sanitário. O resíduo da construção civil, esse vai para uma planta de processamento de resíduos de construção civil que é privada. Então hoje, muitas pessoas vai fazer a reforma de casa, ela não computa no seu custo o preço da locação de uma caçamba, né?
E aí, então, ela gerou lá mais de meio metro cúbico. Gerou 1 metro cúbico, 2, 3, 5 metros cúbicos de resíduo. Ela liga para o município buscar. O município não faz a coleta desse material na quantidade acima de meio metro cúbico. Ela tem que contratar uma empresa particular. E aí, essa empresa particular vai destinar esse resíduo para uma unidade de processamento e isso tem custo, né? Mas o responsável é o gerador, não é o município. Tá? Temos aqui também resíduo de serviço de saúde, né? Que também é de responsabilidade do gerador, da clínica, do hospital, daquela unidade, enfim, e ele tem um sistema ou autoclave, ou micro-ondas, ou incineração. Cadáveres de animais mortos, né? Então, um cachorrinho foi atropelado na rua, um cavalo, ou morreu um cachorrinho de estimação, a pessoa vai ligar no 156, isso também só vale para domicílios, não vale para clínicas, não vale para hospitais veterinários, né? Porque daí a responsabilidade é deles, isso vale para nós, cidadão, para o nosso domicílio. Ela vai ligar, e uma equipe vai pegar esse material, e esse material, então, se ele for de grande porte, ele vai para incineração, se ele for de pequeno porte, ele vai para micro-ondas e vai para um aterro privado. E o resíduo industrial perigoso e não perigoso, que ele também é de competência das empresas, das indústrias, e aí ele está caindo dentro da logística reversa, da Lei 12.305, que está em estudo para ser implantado a partir de meados agora de 2012. Né? Aqui uma planta da Central de Tratamento de Resíduo Industrial, né, que é a CTRI, para onde vem o lixo tóxico domiciliar. E aqui o nosso famoso, querido aterro sanitário da Caximba. Né? Então aqui a foto do nosso aterro. Então nós temos aqui 12 milhões de toneladas de resíduo, né, que foram colocados aqui dentro. Ele foi construído dentro das mais modernas tecnologias da engenharia civil e engenharia ambiental, né? Onde nós temos aqui os taludes, nós temos captação de águas pluviais, nós temos aqui as lagoas de tratamento dos efluentes, né? Ou seja, do chorume, postos de monitoramento, então nós monitoramos as águas no entorno do aterro sanitário. Nós temos aqui o monitoramento topográfico, né, que é um inclinômetro, para a gente saber se o nosso maciço está estável ou se ele está escorregando. Né? Então ele nos diz se o nosso aterro está bem seguro. Então isso é monitorado diariamente. Aqui temos também outro tipo de monitoramento topográfico, onde se esse material afundar, é porque o lixo está comatando, ou ele está trabalhando, está cedendo, o aterro está se acomodando. Né? Então, diariamente, nós temos técnicos que estão fazendo essa leitura. Então, essa é um monitoramento topográfico e geotécnico que nos garante que o nosso aterro está bem alicerçado e foi construído dentro do planejamento. Né? Aqui, um piezômetro. Né? Então, aqui nós medimos a pressão do gás e a pressão da água. Né? Então, também temos esse controle. E aí as atividades hoje dentro do aterro, já que ele não recebe mais lixo, né? Um aterro sanitário, ele é um passivo ambiental. Ele vai gerar o percolado ou o chorume por mais 20, 30, 40, 50 anos, não sabemos. Mas nós temos lá equipes, e vamos ter equipes por mais 10, 20, 30, 40 anos, se assim for necessário, para monitorar esse aterro e para fazer as obras necessárias. Quem sabe no futuro possamos aproveitar o gás desse aterro e quem sabe num futuro longínquo essa área possa ser utilizada para se fazer um parque, mas não é agora. Né? Agora ela vai servir de área de estudo, porque lá tem geração de chorume, tem geração de gás, né? Os maciços estão bem estáveis, mas pode trabalhar, né? Dependendo das condições climáticas, enfim. Né? Então nós temos lá 13 postos de monitoramento de água subterrânea, da vazão de chorume, temos uma estação de tratamento físico-química, monitoramento do sistema de exaustão e drenagem dos gases, controle do índice pluviométrico e uma eficiência de remoção da carga orgânica, da carga com capacidade poluitiva do chorume de 90% a 95%. Né? Temos parceria com a Universidade Federal do Paraná, que nos ajuda na análise desse material. E aqui, né, para encerrar, a composição gravimétrica dos resíduos no período de 2005 a 2010, né?
nós fizemos, ao longo desses anos, uma caracterização dos resíduos que chegam ainda, né, no aterro sanitário. Então nós temos lá matéria orgânica 38%, papel 16%, papelão 6%, plástico filme, plástico duro, metais ferrosos 2%, não ferrosos 1%, vidro 5%, aquelas embalagens Tetra Pak, madeira, trapo, couro, fralda, borracha e outros materiais. Então essa é a composição do lixo nosso de cada dia, né? E para encerrar, eu gostaria de dizer que o lixo é responsabilidade de todos nós, né? Tem gente que acredita sim, ainda hoje, né? Eu gero lixo, eu coloco na porta de casa à noite e no dia seguinte, quando num passe de mágica, ele sumiu da frente da minha casa. Não, nós temos que ser responsáveis pelo lixo que nós geramos, ou pelo lixo que nós não queremos gerar, né? Porque se ele vai poluir, se ele vai poluir o meio ambiente, se ele vai comprometer a qualidade de vida de alguma comunidade lá na frente, né? Nós temos que ser responsáveis por isso, né? Então, a responsabilidade é de todos nós, né? Então, o que nós precisamos fazer? E estamos trabalhando em cima disso. É preciso educar as cidades, né? Para que a gente não gere menos, reutilize, recicle, né? Para que o nosso planeta sobreviva. Muito obrigado. Alguém quer fazer alguma pergunta? Como é que é o relacionamento da prefeitura com as cooperativas? Porque uma das críticas em relação a toda a organização é que se desmobilizou, na verdade, a organização de catadores. Isso é fato? Como que você vê isso? Olha, eu não vejo isso como um fato, né? Existe um esforço, né, bastante significativo do município, da sua equipe, em estruturar e organizar, de acordo com a sua localização, né? Porque nós temos vários núcleos de catadores. E não adianta eu querer trazer o catador do Boa Vista aqui para a Associação do Parolim. Não adianta eu querer trazer os catadores do Novo Mundo para a Vila das Torres, né? Então, nós estamos fortalecendo essas associações de catadores individualmente que eu digo, a associação, né? E elas têm que se fundirem daí em algo maior, né? Então, ao invés de uma associação, ou de uma associação virar uma cooperativa, uma central de catadores, né? Para que eles possam agregar mais valor aos seus produtos. Então poderia ter aí, né, e é isso que a gente está trabalhando, de repente você tem a cooperativa A, B e C que vendem lá para o seu X 10 toneladas de plástico, mas se ele conseguir juntar aquele material e formar 50 toneladas, ao invés de 15 centavos, estou chutando o valor, tá? Ele possa vender por 20 ou 25, né? Então aí sim a gente vê que a gente vai estar fortalecendo essas pequenas associações se a gente conseguir linká-las, né? E o município tem trabalhado fortemente para isso. Edelcio, eu sei que não é do teu setor, mas eu queria saber como que é feita a comunicação, porque assim, esse programa Câmbio Verde, que você falou que é a troca do lixo pelo alimento. Nas comunidades mais carentes que eu conheço, o pessoal não sabe disso. Então, como que é feita, como que é divulgado esse programa? O programa Câmbio Verde, a demanda vem através das administrações regionais, através dos técnicos da Secretaria Municipal do Abastecimento, né? Então, existe uma rede de técnicos trabalhando em todas as comunidades, em todos os bairros da cidade de Curitiba, né? E aí lá, por regional, nós temos as demandas, né? E aí, de acordo com as demandas e de acordo com a necessidade, é feito um levantamento, né, de renda familiar, né? Tem uma série de critérios, eu não vou lembrar agora todos, né, que a Secretaria Municipal do Abastecimento tem e utiliza para poder estar inserindo aquela comunidade no programa Câmbio Verde, tá? Então, através da Secretaria de Abastecimento, que é parceira nossa, nós operacionalizamos e eles fazem essa leitura. Não basta o interesse do cidadão fazer troca. Tem que estar dentro de critérios, Isso, né, isso. de vulnerabilidade e tudo mais.
Acredito que esse trabalho é em conjunto com a FAS, com os técnicos da FAS também e da abastecimento e FAS e administração regional. Abastecimento, FAS e administração regional e nossa Secretaria do Meio Ambiente. Você falou que nós devemos cuidar do nosso lixo, né? Uma frasezinha que você usou lá no começo, né? Como seria esse cuidar do nosso lixo? Porque, tipo assim, a gente sabe que muitas das vezes tem pessoas que não fazem separação, né? Como vocês não têm assim, uma forma, uma maneira, como se dissesse, sei que já tem toda a estrutura ali para separar isso, para aquilo, entendeu? Mas algo que incentivasse a população realmente a querer fazer isso. Então, como eu coloco lá, o lixo é responsabilidade de todos nós, né? Então, o município de Curitiba, ele nos oferta, né, nós enquanto cidadãos, um sistema ou uma rede muito grande, né, para que a gente possa destinar adequadamente o nosso lixo, né? Então, como é que eu sou responsável pelo meu lixo? Bom, primeiro, eu produzi resíduo vegetal no meu jardim, né? Eu vou jogar isso num terreno baldio ou vou jogar num canto? Eu vou ligar num 56 e vou colocar na frente da minha casa, né? Eu não vou levar lá na esquina, eu vou deixar na frente da minha casa e vou ligar no 56. Em uma semana ou menos a prefeitura vai lá e tira. Eu vou separar o meu lixo, né? Se nós temos esse programa de reciclagem, de coleta, como é que eu sou responsável pelo meu lixo? Eu apresento tudo misturado? Não. Eu vou separar o meu lixo e apresentar o lixo que não é lixo no dia da passagem do caminhão do lixo que não é lixo. Não adianta, o caminhão passa na quinta e eu apresento meu lixo que não é lixo na terça, né? Ou eu vou dar o lixo que não é lixo e entregar para um catador ou para uma associação de catador, né? Eu vou colocar o lixo orgânico também no dia da passagem do caminhão. Vou embalar adequadamente esse material, né? Vou cobrar do poder público, né? Como é que está o serviço? Está falhando o serviço na minha rua, né? Vocês não têm, um outro exemplo, se a gente não tivesse reciclagem, olha, queremos que o município estruture um programa de reciclagem de lixo, sabe? Essa responsabilidade que eu digo, a nossa responsabilidade é essa, em saber que nós produzimos, mas nós também podemos ajudar o município a gerir bem, a tratar bem, a destinar corretamente esse material. E se eu puder não gerar lixo nenhum, né, melhor ainda. Suponhamos, eu moro numa chácara, eu moro numa casa que tem um quintal lindo, maravilhoso. Opa, será que eu não tenho um cantinho lá que eu possa fazer uma compostagem? Né? Então eu vou jogar ali o resto de fruta, o resto de alimento, o guardanapo, né? Que mais? Um jornal, pode colocar lá as folhas de jornal. Aí nós usamos a minhoquinha californiana e vai fazer o vermicomposto, né? Ou seja, o composto orgânico. Então, eu reduzi a minha geração de lixo. Temos alguns exemplos desses, né? Então, quando eu coloco assim, eu enquanto cidadão, o que eu posso fazer para minimizar esse impacto que a minha sobrevivência me obriga a causar, né? Que, na verdade, nós geramos lixo por necessidade. Mas como é que eu posso gerar menos? Como é que eu posso contribuir com a gestão ou com a destinação final adequada desse resíduo? É nesse sentido. Na hora de comprar sapato, dá para deixar a caixa na loja já, né? Por exemplo. E tem algumas lojas que recolhem, né, as suas embalagens. Não vou falar nome para não gerar marketing, mas tem vários aí conhecidos, né? Que recebem suas embalagens de volta. Afora dos obrigatórios, né? Celulares e tudo mais, as suas respectivas produtoras devem receber as baterias, os celulares velhos, né? São recolhidos. Pneus, exatamente. E uma coisa que me chamou a atenção é assim, por exemplo, eu moro em condomínio, né? Então são 180 apartamentos no condomínio. Alguns separam, outros não, como a colega falou, né? Nem todo mundo separa, mas enfim. Existe uma tentativa de trabalhar a educação ambiental no condomínio, né, nas reuniões, assembleias. O pessoal separa e tem um pessoal já, uma família de catadores que vai lá e leva isso para a sua associação. E o lixo orgânico é um contrato à parte, porque essa é uma possibilidade, né? Você ter o serviço da prefeitura ou, quando é um grande condomínio, contratar um particular. Aí vai da conveniência de cada
cada grupo de cidadãos, enfim. Mas eu percebo assim que os lixos que são colocados na rua, a gente às vezes tem até o cuidado da separação, mas não se toca com a data de que dia colocar na frente de casa. Então, se eu colocar tudo separadinho, uma sacola de plástico, outra de lata, outra de papel, e não é dia do caminhão do lixo que não é lixo, vai passar o caminhão de orgânico, vai jogar tudo junto. E vai amassar lá junto com tudo. E daí, além de que, né, às vezes está latinha direitinho, depois passa naquilo lá, ainda tem lugares, porque a gente está falando para o mundo, né, já que temos online, tem lugares que isso vai para uma situação em que crianças vão caminhar no ambiente com lata, né, com ponta, vidro e tudo mais, e se ferir junto com o outro lixo e tudo mais. Então, a gente que já avançou um pouquinho, no mínimo a gente vai ter que aprender também a administrar a data da passagem. Isso tem no site da prefeitura, né? Calendário, então, por região. Mais alguma questão, pessoal? Eu tenho, não sei se vocês já fazem isso, mas assim, na hora que passam para recolher o lixo, né? Se deixasse não sei se vocês já fazem isso, cartelazinha, assim, de informativo para a família, nas casas, ou nos condomínios, nos apartamentos, a pessoa já fica na mão ali algo muito, muito bom, porque a pessoa vai estar olhando ali como fazer a separação, os dias que passam, entendeu? Eu acho que nem todo mundo vai, assim, nem todas as pessoas têm a possibilidade de entrar na internet para ver, para olhar, entendeu? É uma sugestão. Além do site da prefeitura, que você tem lá o dia, né, e os horários que o caminhão passa, os horários que eu digo assim, se é no período diurno ou no período noturno, né? Nós estamos com um trabalho muito forte na melhoria da qualidade do serviço prestado, né? Então, quando a gente detecta que determinada residência está colocando fora do horário ou não está separando, a própria equipe de coleta está orientada e eles têm um material, o material existe, né, para entregar, deixar na caixinha do correio ou deixar para aquela residência. Que esse foi um trabalho que nós fizemos muito forte no início, né, do Lixo que não é Lixo, que nós fizemos a cartilha, entregamos em cada domicílio, a família Folhas, né, aí depois veio a mudança e agora nós estamos em negociação para tentar retomar a questão da reeditar a família Folhas. Mas estão negociando, né, tem aí questão de direitos autorais, enfim, né, que eu não vou entrar no mérito agora, mas existe um esforço sim, mas é uma boa sugestão, né? Se a gente conseguir uma rede para fazer essa redistribuição, né, rememorar, reconscientizar. Mas quando o caminhão passa, né, ele tem um sininho, né? Hoje ele é eletrônico, mas ele ainda toca o sininho, né? Ele ainda toca. Então aquilo nos diz o dia que ele passa e a hora aproximada, né? Tem gente que reclama que não ouve o sino do caminhão, que às vezes ele passa no horário de rush, né? E aí buzina e muito barulho de carro e aí ele passa, aí a pessoa não ouve. Isso é legal. Ela ali fala, o lixo que não é lixo não passou na minha rua. Aí mas qual é o endereço? E hoje, todos nossa equipe de coleta domiciliar e a coleta de recicláveis, eles são monitorados via satélite. Então nós sabemos se o caminhão passou na rua ou não passou, né? Então é uma forma da gente ter controle de que a empresa está percorrendo todas as ruas do município, né? Então, se alguém reclama, nós vamos no sistema e ele me dá todo o trajeto do caminhão, na hora que ele passou, se ele parou na rua, ficou 1 minuto, 3 minutos, 5 minutos. Então nós temos controle total hoje da frota de coleta domiciliar e da coleta do lixo que não é lixo. Mas é válida a sugestão. É só um comentário. Na verdade, eu moro na região metropolitana e o pessoal da coleta de lixo que não é lixo, ao invés da cartazinhos de papel, eles dão um saco plástico de 20 litros que vem com todas as instruções. Então, eu acho bem bacana, você tem espaço para fazer essa separação e tem todas as informações que você necessita. Para quem está assistindo aí, futuros colegas, alguns, quem sabe, já colegas, o que o psicólogo tem a ver com isso? Espero que pelo menos uma se manifeste para responder. A gente é um evento aberto à comunidade, não só estudantes de psicologia e psicólogos participam.
mas sempre a gente está fazendo um link com a psicologia. O que a psicologia tem a ver com todo esse papo aqui, né, que o Edelcio trouxe para a gente hoje? Eu acredito assim que essa mudança de comportamento, né, é uma das prioridades da psicologia. Não sei se eu estou certa com relação a isso, mas eu acho que o psicólogo ele ainda não está inserido dentro disso. É um campo que tem espaço para, né, que a gente possa trabalhar, mas a gente ainda não está, por comodismo da gente, por falta de abertura também, né, de vocês, das empresas, enfim. Mas a gente pode ajudar nessa mudança de comportamento, nessa reeducação, né, e o psicólogo ele tem material, ele tem argumentos para ajudar nisso. Então, acho que é um campo que a gente pode conquistar, sim. Bom, eu acho que tem uma outra questão. Acho que tem uma questão importante que, como é um trabalho que a gente batalha há muito tempo, que é a intersetorialidade, que é cruzar todas as políticas públicas, né? Então, ali tem a saúde, assistência social, trabalho, geração de renda aí, né? O meio ambiente, educação, né? Todos esses setores, se não todos, boa parte deles tem psicólogo, tem assistente social trabalhando, e nós atendemos no dia a dia, na nossa empresa, numa escola, ou mesmo numa clínica particular, cidadãos que geram lixo, não é? Então, mesmo que indiretamente, a gente tem, de alguma forma, um compromisso com o meio ambiente, sendo agentes de transformação disso tudo. Quem dirá na ponta, né? E a prefeitura tem abertura, pode ampliar seus quadros, quem sabe, no futuro, por necessidade, por projetos, né? Mas tem na área do trânsito, né? Então, até para você respeitar quando está o caminhão, que as pessoas às vezes acham, né? Tem que ter muita paciência, né? Porque o caminhão está atrapalhando o trânsito. O caminhão está ali para nos auxiliar a ter uma vida mais saudável, coletando o lixo que nós produzimos, né? E muitas vezes a gente está assim, não dá nem muita atenção que o coitado do trabalhador ali sai correndo, sobe correndo. Se ficar muito pertinho do caminhão, se ele der uma escorregada, arrisca ter um acidente grave. E às vezes acontece, infelizmente, né? Então, até nessas coisas a gente participa, né? Quando a gente faz também a avaliação psicológica para obtenção da carteira de motorista, qual é o motorista que vai estar atrás desse caminhão e que a gente ajudou a avaliar? E por aí vai. Tem muita coisa, né, para a gente destrinchar aí. Quer deixar mais alguma mensagem final aí? Bom, na verdade, em nome do prefeito, em nome da secretária do Meio Ambiente, né, em nome de toda a equipe, agradecer a oportunidade que vocês nos deram, né, para que a gente pudesse vir aqui expor um pouco do trabalho que a gente faz, né, e daquilo que o município estruturou para atender a comunidade na questão da gestão da limpeza. Só um agradecimento, muito obrigado.